Após reportagem denunciar superfaturamento na compra de móveis escolares, o deputado Kim Kataguiri apresentou um requerimento de oitiva do ministro da Educação, Camilo Santana, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Dados da própria pasta revelam que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um órgão ligado ao Ministério, autorizou a aquisição de carteiras escolares por preço muito superior àquele praticado pelo mercado, o que gerou um rombo de R$1 bilhão. Além de pedir a convocação do ministro, o parlamentar acionou o Tribunal de Contas da União para investigar os indícios de sobrepreço e possível direcionamento nas contratações, inclusive esse superfaturamento a gente chegou a destacar aqui na programação da Jovem Pan News e debatemos aqui nos Pingos nos Is. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer as indicações e as projeções do que devem fazer os parlamentares, os deputados, inclusive Kim Kataguiri, e o requerimento para ouvir Camilo Santana, que é o ministro da Educação, sobre esse episódio. Beraldo, fundamental, né? Fundamental. O ministro precisa prestar contas, porque este é um dinheiro que vai para o seu ministério e está sendo gasto dessa forma com claras evidências de superfaturamento, desvio, enquanto temos uma educação lamentável no país. Veja, não é só o problema de roubar o dinheiro, é que este dinheiro gasto da forma que está sendo gasto, com essas suspeitas todas, coloquemos assim para sermos justos, uma vez que essas suspeitas todas sejam confirmadas, o que está acontecendo é que, ao invés de suprir as escolas com aquilo que as escolas precisam para dar uma educação minimamente decente, com uma qualidade que permita ao Brasil parar de passar vergonha nos testes que medem a qualidade do ensino dos países, a gente vê que essas pessoas com acesso ao Ministério da Educação dão uma banana para a educação, dão de ombros para aqueles jovens que eles deveriam estar zelando para que tenham uma boa formação e um futuro melhor, capazes de ajudar o Brasil a crescer, a se fortalecer. Mas não, querem roubar, querem pegar o dinheiro público e meter no seu bolso. Isso é absolutamente inaceitável. O ministro é responsável pelo que acontece no seu ministério. Deve prestar satisfações à Câmara dos Deputados e à população brasileira. Pois é, o Ministério da Educação adquiriu mesas e carteiras, aquele conjunto, né, de mesa e cadeira com um sobrepreço, esse conjunto de imóveis, o sobrepreço de R$1 bilhão sob a gestão do PT, a gestão de Camilo Santana. Bom, deixa eu só dar uma paradinha nesse debate, nessas informações sobre a possível oitiva com Camilo Santana, informação que acaba de chegar de Brasília, confirmação da equipe de reportagem da Jovem Pan News, informação da Luciana Verdolim. De fato, o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, irá mesmo pedir demissão, informação que nós trouxemos na abertura de Os Pingos nos Is e agora confirmada pela equipe da Jovem Pan News. Inclusive, a gente vai trazer detalhes. Possivelmente, o Partido União Brasil deve emitir uma nota daqui a pouco, trazendo os detalhes dessa decisão. O ministro Juscelino Filho, então, deve pedir demissão nas próximas horas. O partido dele, que é a União Brasil, confirma, inclusive, essa saída. As informações indicam que já havia uma pressão para que ele deixasse o cargo após a formalização da denúncia pela Procuradoria-Geral da República por conta de supostos desvios de emendas parlamentares. A gente vai seguir acompanhando, daqui a pouco a gente traz outros detalhes, mas informação confirmada pela Jovem Pan News. Bom, a gente retoma agora as discussões sobre o requerimento de Kim Kataguiri, deputado federal, para convocar Camilo Santana, ministro da Educação, sobre aquela aquisição feita de mesas e cadeiras com sobrepreço acima de R$1 bilhão. A gente trouxe, inclusive, as informações apuradas aqui no programa Os Pingos nos Is. Mota, TCU também foi acionado para
investigar esse caso e é preciso também que os parlamentares, que é função dos parlamentares, além de legislar, criar leis, fiscalizar o Poder Executivo. Mota. É o segundo ministro enrolado com confusão no programa de hoje, Caniato? É isso mesmo? De fato, a gente tem bem que observado. fazer um Bem placar observado. aí, vamos criar justiça seja feita em relação ao Juscelino Filho quando ele era parlamentar, né, por conta das emendas. Mas, de fato, tem razão. Bingo, Mota. Educação é um assunto que interessa muito aos políticos, mas o interesse não é bem no aprendizado dos alunos. Na verdade, os alunos nessa história são apenas um detalhe. O interesse dos políticos está nas verbas, porque o sistema estatal de ensino custa uma fortuna. E aí, se você faz uma compra grande com um preço um pouquinho mais alto, muitas vezes ninguém nota, isso passa desapercebido, mas resolve a vida financeira de muita gente. Porque a única lição que todo brasileiro já aprendeu é que esse é o país da impunidade. Você, Dávila, o papel da Câmara dos Deputados em relação a esse episódio que envolve o Ministério da Educação e a possível compra com um sobrepreço acima de R$1 bilhão, Dávila. O deputado Kim Kataguiri está corretíssimo. É preciso convocar o ministro, investigar esse superfaturamento e ir mais a fundo. Não se limitar apenas a superfaturamento da educação. Na verdade, os dois grandes antros de malandragem, de picaretagem que existe hoje no Brasil são as licitações muitas vezes, Caniato, direcionada para uma empresa ganhar que já está amarrada com o esquema de corrupção, etc. Esse é um enorme problema. Nós precisamos rever a Lei 8666 das licitações públicas e hoje este é um grande problema. Isso não está concentrado apenas no Ministério da Educação, não, está em vários lugares. Então, o deputado Kim Kataguiri poderia aproveitar este episódio não só para investigar o superfaturamento no Ministério da Educação, como também rever questões de licitação, que é esse grande antro de corrupção. E o segundo, você sabe muito bem qual é, são as emendas PIX, essas emendas de orçamento secreto sem nenhuma transparência, sem nenhum critério de controle e nem de auferição se aquela medida está causando o bem ou não na população na ponta. São os dois grandes antros por onde entram esse verdadeiro verme, essa verdadeira bactéria da malandragem e da corrupção no sistema, no público. O segundo ponto, esse ministério vem prestando um desserviço à educação. Afinal de contas, um ministro que tenta adiar a divulgação dos exames que mensuram a alfabetização das crianças e se torna manchete com superfaturamento de obra, realmente é uma inversão de prioridade. A prioridade deveria ser o aprendizado do aluno e não esconder indicadores de educação para camuflar o grande problema, o problema de que os nossos alunos não estão aprendendo o devido conteúdo no ano série escolar. E isso faz com que o Brasil tenha os piores scores em aprendizado do mundo, como diz o exame PISA e outros exames internacionais que mensuram o grau de aprendizado dos alunos. Pois é, para além das questões que envolvem a possibilidade de superfaturamento, eu me lembro que a gente, inclusive, trouxe os dados, eu consegui recuperar. Por exemplo, em 2022, fizeram um orçamento, o preço de um conjunto de mesa para professor era de R$ 368 e uns quebrados. Daí houve um reajuste para o ano seguinte, 387 e mais alguns centavos, e a compra foi efetuada acima de R$1.000. Situação inexplicável. Eu acho que até o Beraldo chegou a explicar a razão, né? Aquele direcionamento de licitação, colocam muitos detalhes em relação a uma compra, você sempre acaba tendo de comprar daquele fornecedor. Precisa ser de compensado tipo não sei das quantas, tem que ser da cor verde, mas tem que ter uma cantoneira assim assada. É quando você vai ver, só tem um fornecedor no Brasil, né? E ele faz o preço que ele bem entender, porque usa uma madeira especial, um rebite para prender, enfim, tem todas aquelas situações, a situação que dificulta a compra e aí justifica aquele preço muito mais alto na hora de você fechar um negócio. Enfim, é preciso considerar esses aspectos.
Só quero receber agora as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. A notícia em destaque: o superfaturamento no Ministério da Educação ou na compra de imóveis na mira da Câmara dos Deputados, inclusive o ministro da Educação convidado para explicar esse episódio para os parlamentares na Comissão de Fiscalização e Controle. Mas você, Beraldo, para além das questões que envolvem esse episódio, tem a situação dos nossos alunos, né? As provas que acabam identificando a situação deles, o aprendizado que não funciona já há muitos e muitos anos. Qual é a relação desse episódio com o que a gente vê na prática dentro de sala de aula e também nas provas de avaliação? Neto, é só a gente conversar com os jovens que estão saindo das escolas públicas e termos uma noção do motivo pelo qual o Brasil passa tanta vergonha em exames como PISA, que demonstra que a qualidade da educação brasileira é absolutamente insuficiente para permitir que as próximas gerações consigam vencer num mundo cada vez mais repleto de desafios. Porque o desafio agora, Canhato, é o desafio da tecnologia, de uma adaptação rápida para um mundo que se transforma numa velocidade absurda. Quando a inteligência artificial vem aí impactando uma série de setores, e vai impactar todos os setores, mas a gente olha para os jovens que saem das escolas brasileiras e tem um número imenso deles que são analfabetos funcionais. Leem, mas não compreendem aquilo que estão lendo, são incapazes de pensar, de raciocinar de forma lógica, de vencer desafios desses que todos os dias é preciso vencer para a gente avançar, para a gente superar as dificuldades que a vida nos impõe. E a compensação desta limitação é justamente o dinheiro público. É aquele conta-gotas de dinheiro que cai da teta pública. E aí a gente vem nesse ritmo crescente de improdutividade. E é interessante, Canhato, porque a educação no Brasil sempre foi um alvo. Foi um alvo da ideologia, com toda a história do Paulo Freire, mas também um alvo para roubos. A gente precisa lembrar dos tais kits de robótica. Vocês lembram disso? Assunto que parece que ficou velho, mas está aí também. Centenas de milhões de reais de dinheiro público para comprar kits de robótica para escolas que sequer têm banheiro, que os alunos ainda têm que usar fossa, não tem saneamento básico, mas tem kit de robótica, porque o fornecedor é amigo, porque tem um esquema lá com a prefeitura do não sei aonde. Então, essas são as prioridades da educação brasileira: encher o bolso daqueles que são amigos do sistema. E aí, realmente, Canhato, não tem como a gente verificar um resultado diferente. E só para terminar, eu precisava lembrar do seguinte também, Canhato. No Brasil, a sofisticação do roubo é tão grande que não é só o superfaturamento. Nós, com esta síndrome de vira-lata, em que a população tudo aceita, também sofremos com o fato de que, às vezes, se mantém o preço, mas a qualidade do produto é péssima. Às vezes você pega uma carteira dessa, o aluno vai, senta um ano, no segundo ano já não dá mais, porque aquilo ali já caiu, já está bambo, é tudo uma porcaria. O Brasil vive esta mediocridade em todos os lugares e todos os aspectos. E vou dar aqui o último exemplo que as pessoas vão verificar com muita facilidade. É só você ver a qualidade do papel em qualquer banheiro. Banheiro de aeroporto, de shopping center. Você pega aquele papel que ele desmancha quando encosta nas mãos molhadas. Aquilo ali você tem que puxar uma, duas, três, porque é tudo pouquinho, é tudo vagabundo. Você vai para um país sério, você não tem esse tipo de experiência, porque eles já venceram a mediocridade. Mas a mediocridade assola o Brasil e destrói qualquer lógica de crescimento e fortalecimento da população e da economia. Pois é, Beraldo mencionou os orçamentos das pastas, né? Dizendo que a pasta da educação tem um dos maiores orçamentos, e de fato tem. Se a gente tira Ministério da Previdência, das aposentadorias, desenvolvimento social, dos benefícios sociais, os maiores orçamentos do governo: saúde
e depois educação, e depois vem defesa. Então imagina a quantidade de dinheiro. Bom, a gente vai seguir acompanhando, monitorando essa situação. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.